livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, oh Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, oh Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, oh Pai, há lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sim, Deus, nós te adoramos desta manhã. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nosso coração está grato pela oportunidade de adorar, Senhor. Oh, teu santo nome. Somos escolhidos, perdoados, vamos cantar. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, oh Pai, há lugar para mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Já devem ter reparado que eu estou assim um bocado fanhosa. Mas bom dia também a quem nos acompanha em casa, esqueci-me de dizer.
mas acreditamos que o louvor e a adoração começam na atitude do nosso coração e isso não é impedimento para nós prestarmos o louvor e a adoração que é digno do nosso Deus. Amém? Então nós nesta manhã vamos continuar a adorar, vamos continuar a cantar, com voz, sem voz, o que sair, mas que o nosso coração esteja no sítio certo. Amém? Então acompanhem-nos, ajudem-me também, quero ouvir a igreja a cantar e aí em casa também e que seja um tempo que realmente enalteça e engrandeça o nosso Deus. Amém? Vamos bater as nossas palmas. Voltará, reis e reis se prostrarão, cadeias quebrará, receberá adoração. Quem pedirá o nosso Deus? Assim é o Senhor, leão de Judá, cheio de poder, por nós vencerá e todos os joelhos se dobrará. Ele é o Cordeiro, foi sacrificado, seu sangue limpou do mundo o pecado e será adorado o Cordeiro e Leão e todos os joelhos se dobrará. Chegará o Rei dos Reis, grande Salvador, o grande Salvador, virá para todos libertar. Quem pedirá o nosso Deus? Assim é o Senhor, leão de Judá, cheio de poder, por nós vencerá. Todos vai se dobrará. Ele é o Cordeiro, foi sacrificado, seu sangue limpou do mundo o pecado. Será adorado o Cordeiro e Leão, todos vai se dobrará. Joelho se dobrará diante do nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar isto nesta manhã. Quem pedirá? Quem pedirá o nosso Deus? 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 Quem pedirá? Quem pedirá o nosso Deus? Quem pedirá o nosso Deus? Quem pedirá o nosso Deus? Quem pedirá? Sim, Senhor, vamos cantar juntos, igreja. Assim é o Senhor, leão de Judá, cheio de poder, por nós vencerá, todos vai se dobrará. Ele é o Cordeiro, foi sacrificado, seu sangue limpou do mundo o pecado. Será adorado o Cordeiro e Leão, todos vão se dobrará. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus esta manhã. Muito bom, muito bom.
vez. Bom dia a todos os irmãos na sala. Bom dia também aos irmãos que estão a acompanhar lá em casa, que não podem estar cá connosco. Nós vamos agora ter o nosso tempo de oração. É bom ver os irmãos, é bom estarmos neste lugar juntos. E eu ia perguntar na sala se algum irmão, alguém tem algum assunto pelo qual nós possamos orar juntos, em família, uns pelos outros, sem vergonha. Não? Sim? Ok, vamos orar pela saúde dos pais da Ariana. Ariana, ok, vamos orar sim. Vamos orar pelos irmãos que estão em casa com Covid, confinados, não é? Para que o Senhor possa, quem tem sintomas fortes, que o Senhor possa aliviar e que possa animar também quem está em confinamento, que possa dar alegria, ok? E também algum descanso e que acima de tudo o Senhor também possa falar à vida deles estando em casa, que o Senhor possa se revelar de outras formas. Também vamos orar pelas nossas irmãs que estão nos lares, que também de certa forma confinadas, não é? Para que o Senhor continue a cuidar, que o Senhor continue a protegê-las. Também orar pelos profissionais que trabalham com elas e em todos os lares, no fundo, porque são sítios, e nos hospitais também, são sítios muito delicados, onde a saúde é frágil, para que o Senhor dê também capacidade a eles para saberem cuidar, amor também para cuidar e zelo, não é? E vamos orar por isso. Também queremos dar graças nesta manhã pela vida da irmã Amélia, que foi submetida a uma cirurgia, mas que correu bem, ela está animada. Mas vamos dar graças e continuar a orar também pela família, pelo irmão Adalberto também, pela irmã Marta, o irmão Carlos e todos os assuntos que nós temos vindo a orar, que vocês conhecem, e podem também consultar lá no Facebook, no nosso grupo, que tem lá a lista com todos os motivos da oração, está bem? Vamos orar juntos, amém? Sim, Deus, obrigada, Pai, porque Tu és poderoso, Tu és Deus de amor. É em Ti que nós confiamos, é em Ti, Senhor, que colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos que Tu podes fazer todas as coisas conforme a Tua vontade e para nosso bem, Senhor. Ó Deus, e nesta manhã, Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão em casa com Covid, ó Deus, que estão confinados, Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor, para que Tu possas curar os seus corpos, Senhor. Ó Deus, que Tu possas dar alegria acima de tudo e paz, Senhor. Sabemos que são tempos difíceis, ó Deus, tempos em que não podem trabalhar, ó Senhor, mas nós oramos pela Tua graça, oramos pelo Teu sustento, pela confiança, renova a confiança dos nossos irmãos também, Senhor. Ó Deus, oramos também pelas nossas irmãs que estão em lares, Senhor. Oramos, Senhor, para que Tu continues a proteger as suas vidas, Senhor. Oramos, Senhor, por cada homem e mulher que trabalha nestes lugares. Sabemos que não é fácil, há dias que são tão difíceis, Senhor. Oramos pela a Tua graça, a Tua paz, Senhor. Oramos para que haja amor para cuidar, Senhor. Haja força, haja zelo, Senhor. Ó Deus, que Tu possas trabalhar nas suas vidas, Senhor, e agradecemos tanto pela vida deles também, Senhor. Ó Deus, também Te damos graças pela vida da irmã Amélia, Senhor. Também a tens guardado, Senhor. Damos-Te graças, Senhor. Ó Deus, oramos também, continues, Senhor, a fortalecer a sua vida, Senhor, do irmão Adalberto também, que Tu renoves as forças deles, Senhor. Ó Deus, que a Tua paz inunde os seus corações também, Senhor, e que eles possam proclamar em todo o tempo que Tu és o Deus da alegria deles, Senhor. Ó Deus, também, Senhor, a vida da irmã Marta, do irmão Carlos, Senhor. Ó Deus, muitos outros, Senhor, que nós temos vindo a orar, Senhor. Ó Deus, Tu conheces a vida de cada um deles, Senhor, intimamente, Senhor, mais do que aquilo que nós conhecemos. Ó Deus, porque a Ti nada é oculto, Senhor, e nós colocamos nas Tuas mãos para que sejas Tu a trabalhar da forma como Tu entenderes e achares que deve ser, Senhor. Tu sabes tudo, Deus, e colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor.
Nós confiamos em Ti, Senhor, em todo o tempo. E se nesta manhã, Senhor, não existe esta confiança, não existe esta paz, nós oramos por isso, Senhor, nesta manhã, que nós possamos ser renovados pelo Teu Espírito, Senhor, sejamos renovados pela alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Podem ficar sentados. Vamos tomar a Santa Ceia juntos. E isto é uma ação específica que Jesus nos chamou a fazer. E esta parte do culto é especificamente para aqueles que já aceitaram Jesus como o seu Salvador pessoal e o seu Salvador poderoso. E querem declarar isso agora. Se não é você, é ótimo que você esteja aqui conosco e gostamos muito da sua presença, mas esta parte do culto não é para si. Então, os irmãos que vão servir, podem começar a servir, faz favor. E quando tomamos a ceia, oferece-nos uma oportunidade pessoal de reflexão e de gratidão ao Senhor. E também uma oportunidade de nos juntarmos aos nossos irmãos ao longo da história e em todo o mundo na proclamação da morte de Jesus e o que esta morte significa para nós e para o mundo. A verdade que acreditamos é isso. Jesus morreu uma morte horrível naquela cruz. Mas mais disso, o seu sepulcro foi encontrado vazio, porque ele se ressuscitou. Então, vou orar uma oração de gratidão e reflexão enquanto o pão e o vinho são distribuídos e depois vamos tomar. Então, oremos. Pai Deus, agradecemos-te por quem tu és, pelo que fizeste. Hoje, lembramos-nos da morte de Jesus. Lembramos-nos que foi o nosso pecado que o colocou naquela cruz. Agradecemos-te por este acto de amor muito, muito grande. Agradecemos-te que tu tiraste a nossa culpa e por causa do que tu fizeste, somos justificados nos teus olhos. Agradecemos-te que este preço já foi pago. Também reconhecemos que a nossa resposta é frequentemente inadequada. Pedimos desculpa por isso agora. Admitimos que há coisas que fazemos e dizemos que não devemos fazer e não devemos dizer. Por outro lado, há coisas que não fazemos ou não dizemos que devemos dizer e devemos fazer. Pedimos agora a vossa graça para nós, que a tua graça possa cobrir-nos agora. Então, lemos na Bíblia, depois de ter dado graças, partiu o pão, dizendo: tomem e comem. Este é o meu corpo que é dado em vosso favor. Façam isto em memória de mim. Então, comemos. E de igual modo, pegou no cálice do vinho, no fim da ceia, e disse: este cálice é a nova aliança selado com o meu sangue. Façam isto
todas as vezes que beberem em lembrança de mim. Então bebemos. Então, amém. Espinhos sua coroa foi, em glória se tornou, mostrado nossos pés lavou, hoje a seus pés estou. Nosso pecado ele vestiu, agora majestade, perfeito amor em seu esplendor, brilha na eternidade. Teu nome, teu nome, teu nome é vencedor. A Cristo, o Rei, todo louvor. Teu nome é vencedor. A Cristo, o Rei, todo louvor. Medo agora deu lugar àquele que é nossa paz. Seu último sopro na cruz vive agora em nós. Aleluia. Teu nome é vencedor. A Cristo, o Rei, todo louvor. Teu nome é vencedor. A Cristo, o Rei, todo louvor. Glória ao teu nome, aleluia. Na derrota me erguerei pelo Espírito de Deus, me sinto a ressurgir no Rei que ressurgiu. Ganho vida no teu nome e declares vencedor. Me sinto a ressurgir no Rei que ressurgiu. Da derrota me erguerei pelo Espírito de Deus. Me sinto a ressurgir no Rei que ressurgiu. Ganho vida no teu nome e declares vencedor. Me sinto a ressurgir no Rei que ressurgiu. A derrota me erguerei pelo Espírito de Deus. Me sinto a ressurgir no Rei que ressurgiu. Ganho vida no teu nome e declares vencedor. Me sinto a ressurgir no Rei que ressurgiu.
Deus Pai exalto, Deus Pai exalto. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Nós vamos ter o nosso momento de oferta. E gostava que os irmãos abrissem em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15 a 17. Estes são os versículos que nós vamos falar, refletir ao longo deste mês. Eu acho que já está, então vamos lá. Durante 7 dias celebrarás uma festa em honra do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido. Festeja com toda a alegria, porque o Senhor teu Deus te abençoa em todas as tuas colheitas e todos os teus trabalhos. 3 vezes por ano, todos os teus homens devem apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido. Na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa das tendas. Não devem ir de mãos vazias, mas cada um deve levar ao Senhor o que puder, conforme aquilo que o mesmo Senhor lhe tiver concedido. Amém. Estes versículos convidam-nos à festa, não é? E nós gostamos de festa, à celebração. E é isso que nós estamos a fazer hoje aqui, estamos a celebrar. Amém? A vida de Jesus Cristo, a nossa vida, a salvação. Mas nestes versículos, principalmente estes versículos estão num texto em que fala-nos propriamente da festa dos tabernáculos ou a festa das colheitas, e o povo era convidado a estar num local designado pelo Senhor. Não era um local qualquer, era aquele que o Senhor tinha designado para o povo fazer a celebração. E isto fala-nos da obediência, não é? Então era um tempo de muita alegria, como nós lemos, um tempo com dança, júbilo, canto e com ofertas. Ninguém ia de mãos a abanar. Era um tempo de alegria com ofertas. E este tempo era tempo de celebração por aquilo que o Senhor tinha acrescentado, não é? À vida deles, à vida do povo.
e tudo aquilo que Deus tinha abençoado. E isto é o que nós fazemos domingo após domingo, quando nós chegamos aqui, vimos celebrar, não é? Celebrar juntos, com alegria, com júbilo, não é? E nós não vimos de mãos vazias, não é? Nós ofertamos e quando nós falamos disto não vamos só falar de dinheiro, mas também com um coração aberto para que o Senhor possa falar a nossa vida, não é? Com alegria de estarmos gratos com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida dia após dia, mesmo aquilo que nós não sabemos nem nos apercebemos, mas que Ele faz, não é? E então este é o sítio que Deus também designou para nós nos juntarmos, esta casa, não é? Foi este o sítio e é este o sítio que nós ansiamos todas as semanas para estarmos juntos. E então, tal como aquele povo se reunia num sítio designado por Deus. E nesta manhã é isto que eu convido, em celebração, é nós darmos as nossas ofertas. E acima de tudo com alegria, porque aquele que deu a vida por nós está vivo, Jesus vive, e isso é o motivo da nossa celebração, certo? Amém. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos então em alegria, nós vamos ofertar. Eu vou orar, está bem? Sim, Senhor, obrigada, Deus, por este lugar onde nós nos reunimos, que foi designado por Ti, Senhor. Obrigada porque ao longo destes anos, Senhor, nós tivemos a capacidade de sustentar esta casa, Senhor, para que nós possamos celebrar em alegria as bênçãos que Tu tens feito, aquilo que Tu nos tens dado e acrescentado, Senhor. Obrigada pela alegria, Senhor, também da salvação, porque é Jesus o motivo que nos leva a estar aqui neste lugar e celebrar, e cantar e estarmos juntos, Senhor. Obrigada por isso tudo, porque somos favorecidos pela Tua graça, pelo Teu amor e alegria, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós não nos queremos apresentar de mãos vazias, Senhor, ó Deus, mas queremos ofertar, Senhor, ofertar a nossa vida, ofertar também do nosso dinheiro, Senhor, e agradecer-Te por tudo aquilo que Tu nos tens dado, Senhor, muito mais do que aquilo que nós alguma vez podemos pensar, Senhor. Muito obrigada por isso, Deus, e, Senhor, tantas outras bênçãos, Senhor, que nós nem pensamos, nem nos apercebemos. E obrigada por elas também, Senhor. Amém. Sopraste a Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa tudo para trás só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito.
derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, é o amor de Deus. Oh, que deixa tudo para trás, só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, é o amor de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus neste momento. Os irmãos podem ficar sentados. Ah, não sei se alguém nos visita nesta manhã. Eu sei que temos ali nosso irmão Black. Tão bom ter-te aqui conosco. Eu não consigo ver nada, podem-me ligar a luz. Não estou assim, não está aqui ninguém pela primeira vez? Não? Então, nós hoje temos, vocês já viram que o nosso pastor não está, mas tenho uma novidade para vocês, é ele que vai pregar. E os irmãos perguntam-me como é que isso vai acontecer. Pois é, o nosso pastor fez questão de gravar a pregação, então nós vamos ter todo o prazer e gosto em ouvi-lo na mesma, está bem? E vamos estar de coração aberto para que o Senhor também possa falar à nossa vida. Amém? As crianças ainda podem esperar um bocadinho. Olá, irmãos. Olá a todos. Parece que voltamos aos velhos tempos de pregação em vídeo. Eu que estou em casa, faz-me lembrar muito os primeiros tempos da pandemia em que tive que começar a pregar assim sozinho para uma câmara, sem ouvir ninguém, sem ver ninguém. Mas graças a Deus temos estas tecnologias que nos permitem fazer isto. Infelizmente, como os irmãos sabem e já perceberam, as pessoas que normalmente pregam na igreja ficaram todas afetadas pelo Covid e, portanto, vai ser assim, vai ser em vídeo, mas a palavra de Deus é a mesma. E antes de passarmos à palavra, queria só fazer alguns anúncios, aproveitar que estou aqui a falar convosco e fazer alguns anúncios, dizer que o encontro de homens e mulheres, como também já foi anunciado, será no próximo sábado. Já estamos a adiar há algum tempo, querendo Deus, mais uma vez, querendo Deus, vamos conseguir ter o nosso encontro de homens e as mulheres, o delas, no próximo sábado, mulheres às 3, homens às 19. A não esquecer também, antes disso, a noite de louvor e oração, dia 11, na sexta-feira, já na próxima sexta-feira, às 21 horas, vamos separar esse tempo para orar como família, vamos ter a determinação para sair do cantinho e do conforto da nossa casa para irmos fazer algo que Deus nos chama para fazer, que é orarmos juntos. Vamos fazer isso. E também anunciar a noite de karaoke. Já foi um SMS com o link da inscrição. Portanto, não se esqueçam de preencher e inscreverem-se. Não deixem para a última da hora, por favor. É muito mais complicado para quem está a organizar
quando as inscrições caem todas à última hora, vamos fazer a inscrição rápido, não vamos deixar para a última, e toda a informação está lá nesse link do SMS. Quem não recebeu, fale com alguém da liderança, fale com alguém da igreja, mande-me uma mensagem para mim e eu faço chegar o link por outra forma. E dizer também que nós vamos começar um curso de formação para dirigir estudos bíblicos em grupo. Ou seja, aquilo que normalmente se faz nos pequenos grupos da igreja. E esta formação, a ideia é que possam participar pessoas que já o fazem, mas que precisam de desenvolver aquilo que já fazem, e também abrir a porta para aqueles que não o fazem, ou nunca o fizeram, ou já o fizeram pontualmente, mas querem fazer mais vezes. É uma oportunidade também para adquirirem essas ferramentas, e vamos também enviar um SMS, mas a informação vai estar disponível. É uma sessão mensal online, praticamente vai ser tudo online. Uma sessão mensal à quinta-feira, uma quinta-feira por mês, 1h30 de sessão, com algumas leituras, pouca coisa de trabalho de casa, nada de muito pesado, mas acreditamos que vai ser muito importante e muito valioso para nós podermos ter qualidade nos estudos que dirigimos. Então, estão os anúncios feitos. Crianças podem ir para as suas classes, dependendo da celebração, já sabem para onde é que têm que ir, ok? Vou dar aqui algum tempo e também preparar aqui, porque nós vamos nos concentrar na palavra de Deus. Então, força. Eu gostava de continuar. Vamos continuar a série que estamos a fazer ao primeiro domingo de cada mês. Uma série que se chama Igreja, Família Cristocêntrica. E da última vez que partilhámos, estávamos em Efésios capítulo 1, na segunda parte do capítulo 1. E hoje vamos para a segunda parte da segunda parte, porque nós dividimos a segunda parte em duas, ok? Então, se lembram, havia três revelações essenciais que Deus tem para os crentes, e que Paulo ora para que os crentes tenham, os crentes para quem ele estava a escrever, em Éfeso e outras cidades, por onde aquela carta passou, e para onde esta carta passou. E então Paulo fala de três revelações. Nós vimos duas da última vez, hoje vamos ver a última. Mas antes de passarmos ao texto, eu gostava de passar um vídeo. Então vamos ver este vídeo que nos vai ajudar também a refletir sobre aquilo que vamos falar. I had a 26-year-old kid on the table, convicted of killing a cop. See his family pleading, praying. I injected the drugs, and he didn't die. He lay there, awake, quivering, lethal doses of 3 different agents, and he was still alive. Parents were crying, claiming a miracle. What happened? The IV infiltrated. The drugs pooled in his soft tissues instead of going into his bloodstream. So I placed another IV, drew up another round of meds, and pushed. And this time, it took him 90 seconds to die. 7 months later, a police officer came forward. The boy was framed for the murder. He didn't do it. You couldn't have known that. God tried to stop me from killing an innocent man, and I ignored the sign. How can I even hope for forgiveness? I think sometimes it's easier to feel guilty than forgiven.
Which means what? That maybe your guilt over these deaths has become your reason for living. And maybe you need a new reason to go on. I don't want to go on. Can't you see I'm old? I have cancer. I've had enough. The only thing that is holding me back is that I am afraid. I'm afraid of what comes next. And what do you think that is? Oh, you tell me. Is atonement even possible? What does God want from me? I think it's up to each one of us to interpret what God wants. So people can do anything? They can rape, they can murder, they can steal all in the name of God, and it's okay? No, that's not what I'm saying. Well, what are you saying? Because all I'm hearing is some new age, God is love, one size fits all crap. Hey, Dr. Truman. No, I don't have time for this now. Greg, it's okay. Look, I understand. No, you don't understand. You don't understand. How could you possibly say that? Now, you listen to me. I want a real chaplain who believes in a real God and a real hell. I hear that you're frustrated, but you need to ask yourself. No, I don't need to ask myself. I need answers. And all your questions and your uncertainty are only making things worse. I know you're upset. God, I need someone who will look me in the eye and tell me how to find forgiveness because I am running out of time. I'm trying to help. Well, don't! Just get out! Get out! Get out! Julia, come on. Listen, come on. Come on, the guy's just freaking out. He didn't mean what he said. Yeah, he did. He absolutely did. É um vídeo interessante, é de um episódio de uma série antiga, que era o Serviço de Urgência. E neste vídeo nós vemos, havia um homem que tinha sido guarda prisional, polícia, guarda prisional, que administrava as injeções letais para os condenados à morte morrerem, não é? E ele está no seu leito de morte com um cancro terminal e temos a capelã do hospital que estava com uma abordagem assim muito fofinha, não é? Muito sensível, muito molezinha, muito carinhosa, mas com todo esse carinho e toda essa sensibilidade estava a passar completamente ao lado das necessidades do homem, não é? E ele associa um bocado a essa abordagem mais terapêutica, muito, muito sensível e muito carinhosa, com uma falinha, com umas falas muito delicadas. E ele associa isso à ideia de que Deus é amor. E ele diz que não quer saber de um Deus, não quer essas tretas da nova era, diz ele. E pronto, e nós percebemos que ele não percebe o que é realmente o amor, né? Que ele associa aquela abordagem muito muito pouco objetiva, aquela abordagem muito fraca, uma abordagem fraca da capelã, associa isso à ideia de que Deus é amor. Nós sabemos que o amor não é isso, o amor não é fraco, como aquelas respostas que a capelã estava a dar. Mas no fundo ele associava isso, associava essa abordagem a um Deus de amor que ele não queria, mas no fundo ele queria um Deus de amor. Nós vemos isso, ele queria um Deus de amor que tivesse misericórdia dele e que pudesse livrá-lo do inferno. E que o pudesse livrar da culpa que ele sentia por causa daquilo que fez, não é? Se perceberam, era o trabalho dele, mas o rapaz não morreu com a primeira injeção, ele teve que administrar a outra e a família estava com esperança que aquilo fosse um milagre que o ia livrar, e ele depois administrou e matou o rapaz contra aquilo que ele estava a sentir. E então ele tinha todo esse peso de culpa, e ele queria um Deus de amor que o livrasse desse peso de culpa.
mas ele queria um Deus de amor que lhe dissesse a verdade. Ele não queria um Deus de amor, ele não queria um Deus de um amor fraco e sem objetividade, como o amor que aquela capelã lhe estava a apresentar. Ele queria um Deus objetivo, um Deus que lhe desse respostas. Ele queria um Deus que lhe desse respostas. E ele ansiava ele queria uma pessoa que lhe falasse da parte de Deus com objetividade, com verdade, com autoridade e que lhe desse respostas. E na passagem que vamos ler de Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, nós também vemos estes termos combinados: amor, esperança, autoridade e poder, que são expressões que nós não vemos juntas muitas vezes e que não gostamos muito, e não é normal vermos juntas. E nesta passagem estas expressões estão juntas porque elas pertencem juntas, elas devem estar juntas. Vamos ler hoje vamos ler a passagem toda do Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Já lemos os primeiros versículos da última vez, já falamos sobre eles. Vamos falar a partir do versículo 19, mas vamos ler a passagem toda hoje. Então diz assim, Efésios 1, 15 a 23. Ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que Ele destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Colocou acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pôs à cabeça todas as coisas para bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele, que enche o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude. Então, Paulo já tinha falado de duas revelações, que estão no versículo 18. Paulo orava para que eles tivessem revelação da grande esperança que o chamamento de Deus traz e também revelação da riqueza maravilhosa da herança, da grande herança que Deus destinou aos seus escolhidos, a herança do reino de Deus, a herança de tudo aquilo que é de Deus. Não é? Já falamos disso a última vez. E agora ele fala da terceira revelação que ele orava para que eles tivessem. O poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. Claro, nas outras, quando falamos de ser herdeiros, de herdar o reino, já estamos a falar de poder, não é? Já estamos a falar de um extraordinário poder que Deus dá aos seus escolhidos. Mas aqui ele fala ele entra em pormenor nesse poder. Qual é esse poder? Paulo ora para que o Espírito Santo dê aos Efésios a revelação do poder que Deus dá aos crentes, do poder extraordinário. Não temos dúvidas quanto à fonte deste poder. De onde é que vem este poder? É de Deus. É Deus que dá. É Deus que dá este poder extraordinário. E qual é a melhor forma de ver esse poder em ação? A melhor forma de ver esse poder em ação está no versículo 20. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau. Ou seja, a mais alta manifestação desse poder, Deus manifestou como? Versículo 20. Ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. É assim que Deus manifesta o seu extraordinário poder, é ressuscitando Cristo da morte e dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Nós sabemos que a cruz é onde Jesus teve a vitória sobre todos os seus inimigos, é onde Jesus tomou sobre si o nosso pecado e pagou o preço e nos redimiu. A cruz é isso, é a obra redentora
de Deus foi conseguida na cruz. Sabemos que a ressurreição de Jesus é a explosão do poder de Deus, a morte vencida e completamente e o anúncio da vida eterna, o anúncio de que todos podem ressuscitar. Na cruz isso foi conseguido, na ressurreição isso foi demonstrado, foi provado, né? Então essa é a manifestação do poder de Deus quando Ele ressuscitou Jesus Cristo da morte. E outra manifestação desse poder é que Deus ele colocou, ele deu o lugar de honra a Cristo à sua direita no céu. Então nós olhamos para essa manifestação do poder de Deus, né? Ele manifesta o poder de Deus pela obra de Jesus e Jesus ascende aos céus. Deus coloca-o sobre todas as coisas, em autoridade sobre todas as coisas. E há um autor que é Gordon T. Smith, e ele diz talvez o elemento do Evangelho mais esquecido, mais negligenciado, seja a ascensão de Jesus aos céus. Falamos muito pouco da ascensão de Jesus aos céus, mas de facto foi quando Jesus ascendeu aos céus, quando Jesus subiu aos céus, foi aí que ele foi coroado. Foi aí que ele foi aí que lhe foi dado todo o domínio sobre todas as coisas. Ele está à direita do Pai, à direita do poder. E se Jesus não tivesse ascendido aos céus, Jesus não poderia tomar o seu lugar que era devido, que era legítimo, à direita do Pai. Não poderia tomar o seu lugar como Deus Todo-Poderoso. Se Jesus não subisse aos céus, ele disse isso aos discípulos, ele não podia enviar o Espírito Santo. Não podia enviar, e se ele não enviasse o Espírito Santo, nós, os crentes, não poderíamos receber poder, porque o Espírito Santo veio dar-nos esse poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz isso. Diz, receberão poder. Jesus disse isto antes de ascender aos céus, disse isto aos discípulos. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos lugares mais distantes do mundo. Deus dá-nos o seu extraordinário poder para quê? Para nós testemunharmos. Jesus subiu aos céus, ele teve que subir, e essa parte é fundamental. Não basta falar na cruz, não basta falar na ressurreição, temos que falar da ascensão, porque foi na ascensão que Jesus tomou posse do seu lugar junto do Pai. Foi na ascensão que Jesus enviou o Espírito Santo para nós termos poder. Então é uma parte fundamental, né? Poder para quê? Para testemunharmos do seu nome, para testemunharmos sobre Jesus em todo o lado do mundo, em todas as partes do mundo, até os lugares mais distantes da terra. O poder vem de Deus e vem para isso, para nós sermos testemunhas, para nós refletirmos o poder de Deus. Deus dá-nos o seu poder para nós mostrarmos o seu poder, para nós falarmos do seu poder a todo o mundo, para nós evidenciarmos, refletirmos quem Deus é, todo o poder de Deus na nossa vida e testemunharmos isso aos outros. É na ascensão de Jesus que Deus submete todas as coisas à autoridade de Cristo. Vamos ao versículo 22 aí de Efésios. Versículo 22. O que é que Deus fez? Ele submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas para bem da Igreja. Então, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas. Deus deu a Cristo o poder sobre todas as coisas. Para bem de quem? Para nosso bem, para bem da Igreja, para bem de todos aqueles que creem realmente em Cristo. Nós vemos então que o poder e a autoridade são fatores, são dimensões essenciais de quem Cristo é e são dimensões essenciais de quem nós somos também. O poder e a autoridade têm que fazer parte da vida da Igreja. E há aqui uma hierarquia, não é? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a Igreja submissos a Ele.
Né? Cristo é o cabeça. Há aqui uma hierarquia. Não podemos confundir isto. Nós não gostamos de ouvir falar em hierarquia, mas hoje vamos falar muito sobre hierarquia e vamos ver que isso é algo fundamental para a Igreja, porque é algo também fundamental no Evangelho. Nós vemos que o poder e a autoridade são coisas fundamentais e já estamos a ver isso. Não é? Já estamos a ver isso. Então, Cristo governa, Ele governa sobre todas as coisas, Ele governa sobre a Igreja. Não é a Igreja que precisa de... Não é a Igreja que precisa de... Não é Cristo que precisa da Igreja, é a Igreja que precisa de Cristo. Não é Cristo que tem de obedecer à Igreja, é a Igreja que tem de obedecer a Cristo. Há aqui uma hierarquia. Cristo governa, mas Ele também chama a Igreja para governar com Ele. Ele chama a Igreja para governar com Ele, para administrar o poder de Deus, como nós tínhamos falado, em santidade e em amor. Né? E lá está a ligação entre poder e amor, que é estranha para muita gente. E porventura é estranha para nós. E no vídeo nós vemos bem que é estranho para aquela mulher. Ela não ligava às coisas, não ligava o amor e o poder. Para ela o amor era uma coisa fofinha e abstrata e nada objetiva, mas nós vemos que a necessidade do ser humano, a necessidade daquele homem, era um Deus de amor, mas que lhe dissesse a verdade, né? Com autoridade, com autoridade. Então, quais são as implicações desse poder de Deus, do poder de Deus para a Igreja? A Igreja partilha desse poder, a Igreja recebe esse poder, é a primeira coisa. A Igreja recebe esse poder pela união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Então, a Igreja é a principal beneficiária do poder de Deus, porque está unida a Cristo. É para bem da Igreja que Deus faz isso. Portanto, é algo para nosso benefício. Não é para bem dele, porque ele não precisa de nós. Não é? É para nosso bem, é para nosso benefício. E, claro, é para a glória de Deus. Acima de todas as coisas, é para a glória de Deus. E quando a Igreja realmente é participante do poder de Deus, quando nós recebemos esse poder é evidente na nossa vida. Aqueles que não são a Igreja também veem o poder em nós. Né? E muitas vezes são transformados pela evidência do poder em nós, pelo poder de Deus que flui através de nós. A Igreja também, segunda coisa, além de partilhar desse poder, do poder de Deus com Deus, a Igreja manifesta o poder de Deus da mesma maneira que os apóstolos manifestaram. A Igreja é chamada para quê? Para fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Sim, vem-nos à mente logo milagres, prodígios, maravilhas. Nós temos esse chamado como Igreja para manifestar o poder de Deus dessa forma. Mas não só. Nós às vezes pensamos em poder só como algo assim... algo muito... uma manifestação sobrenatural muito evidente, mas é mais abrangente do que isso. Isso é só uma parte, os milagres, e é uma parte que existe e que é real, mas é uma parte só. Nós manifestamos o poder de Deus também vivendo o poder de Deus cá dentro, em família. Né? Por isso é que em Atos 2:42, quando fala de como é que a Igreja primitiva vivia, dizia que eles viviam daquela forma e Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Porquê? Porque a Igreja estava a viver, não só a fazer milagres, embora isso também acontecia, mas não era só isso, era o partir do pão, era as orações, era a palavra, era o ensino dos apóstolos, era tudo isso que a Igreja estava a viver, que manifestava o poder de Deus. Então tudo isso é manifestação do poder de Deus. E terceiro, quais são as implicações do poder de Deus para a Igreja? A terceira coisa é que a Igreja está inserida numa hierarquia. A Igreja está submetida a Cristo. Cristo é nosso superior hierárquico. Okay? Não vamos ter dúvidas disso. Há uma hierarquia e a Igreja tem Cristo como seu superior hierárquico. E isso tudo é para nosso bem. Né? Isso tudo é para nosso bem. E nós temos que perceber isto. Né? Vamos ao versículo 23. Versículo 23 diz assim: a Igreja é o corpo de Cristo. Lá está, Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E Ele, que enche o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude. Jesus está na Igreja em toda a sua plenitude. Então, nós temos que perceber isto. Né?
tudo o que Cristo é, a igreja tem que refletir, incluindo o seu poder e autoridade. A igreja tem que refletir o poder e a autoridade de Cristo. Refletir isso em santidade, em amor, mas refletir esse poder e essa autoridade. Porque isso faz parte da natureza de Deus. E se Cristo está na igreja em toda a plenitude, a igreja tem que refletir isso. E, mais uma vez, não vamos mistificar o poder de Deus como se fosse só uma coisa, como se fossem só eventos extraordinários que enchem o olho. O poder de Deus é muito mais do que isso. O poder de Deus é a vida da igreja em santidade, é a vida da igreja em amor. O poder de Deus é tudo aquilo que Cristo é, estar manifesto na vida da igreja. Então, este poder, esta autoridade, ela tem que fazer parte da nossa vida como família. Porque Deus nos deu esse poder. Então o que é que nós vamos fazer com ele? Se Deus nos dá esse extraordinário poder, o que é que nós vamos fazer com ele? Nós vamos governar com esse poder. Nós temos que governar. Temos que usar esse poder. Como é que nós vamos usar esse poder? Vamos falar de 3 dimensões. 3 dimensões de governo da igreja. Três dimensões que têm que estar presentes no governo da igreja. E que hoje não são nada populares, mas que têm a ver com isto, têm a ver com o poder que Deus nos dá e que nós temos de administrar. Como é que nós administramos o poder de Deus no governo da igreja? O governo da igreja é a nossa vida como família. Nós temos que nos governar com o poder de Deus. Como é que nós fazemos isso? Temos que deixar Deus governar-nos com o poder de Deus. Como é que nós fazemos isso? Vamos falar de 3 dimensões. Uma, hierarquia, relações de autoridade, e onde não há hierarquia, há caos. Onde não há hierarquia, há anarquia. Ok? E apesar de não é nada popular, ninguém gosta de falar de hierarquia, então na igreja parece uma coisa antiquada, uma coisa fria, uma coisa rígida. Hierarquias. Hierarquia, a ausência de hierarquia é anarquia. Ok? Onde não há hierarquia, há caos. Nós podemos ver isto nas famílias. Não é? Uma família onde pais e filhos, onde não há uma hierarquia, onde pais e filhos todos mandam igual, o que é que acontece nessa família? Se toda a gente manda igual, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser dessa família? Vai ser um caos total. Os filhos vão ser arrogantes, vão ser indisciplinados, não vai haver obediência porque ninguém manda em ninguém tem autoridade sobre ninguém. Então, hierarquia. E uma igreja onde todos têm a mesma autoridade é uma igreja onde cada um puxa para o seu lado, onde é impossível decidir alguma coisa, ou muito, muito complicado decidir alguma coisa. Não é? E há igrejas onde isso é manifesto. Não é? Ou há igrejas onde toda a gente tem que se reunir, toda a gente tem a mesma autoridade, toda a gente tem que se reunir para decidir a cor da cortina, ou a cor da tinta da sala, de que cor se vai pintar a parede. Ou toda a gente tem que se reunir para aprovar uma compra. Temos que comprar umas cordas para a viola. Eu estou a caricaturar, obviamente não é bem assim, mas se toda a gente tivesse a mesma autoridade na igreja, se nós temos essa ideia, se não há uma hierarquia, então cada um vai puxar para o seu lado, cada um vai ter as suas opiniões. Claro que o Espírito Santo, ele fala e havendo sensibilidade é possível, claro, governar uma igreja, mas vai haver sempre uma hierarquia, vai ter sempre que haver alguém a quem as pessoas prestam contas. Vai ter que haver sempre sistemas de prestação de contas e de obediência. Outra coisa além da hierarquia, doutrina, que é a base da autoridade. Se a hierarquia fala dos relacionamentos de autoridade, doutrina é a base da autoridade. Doutrina é outra coisa que não é nada popular, ninguém gosta de falar de doutrina é chato. Nós queremos viver, não queremos estar aqui com discussões doutrinárias. Mas, mais uma vez, onde não há doutrina, há caos. Uma família onde não há um pensamento correto, uma família onde as pessoas não sabem, não têm uma referência sobre como viver. O pensamento correto é necessário para se ter uma vida correta. Se não há um pensamento correto ao qual todos
percebam que têm de obedecer, se não há um pensamento correto ao qual todos percebam que têm de obedecer, não, mais uma vez, não vai haver consenso. Não é? Não, uns vão estar a obedecer a uma coisa, outros vão estar a obedecer a outra. Para uns as prioridades vão ser umas, para outros as prioridades vão ser outras, porque não há um chão comum, não há uma base comum. E nós precisamos de um chão comum para andarmos todos para o mesmo lado. Precisamos da doutrina, precisamos de um pensamento correto. Não é? Os pais têm que ensinar aos filhos como viver. E onde é que os pais vão aprender como viver? É a doutrina. Os pais têm que saber como viver para ensinar isso aos filhos. Os pais estão a ensinar aos filhos um pensamento correto. Tem que haver um pensamento correto. Esse pensamento correto é a doutrina. E uma igreja onde não há uma doutrina, onde não há um pensamento correto, é uma igreja em que cada um decide por si, cada um tem a sua verdade e não há unidade. Não é? Na prática não há unidade porque as ideias têm consequências. E a terceira dimensão de governo, poder e autoridade é organização e planeamento. Mais uma coisa fria. Organizar, planear. O que é que isto tem a ver com o reino de Deus? O que é que isto tem a ver com o Espírito? Nós vamos ver mais em pormenor. Olha, onde não há planeamento e organização, mais uma vez, há caos. Uma família que não planeia nada é uma família completamente desorientada. Né? E nós vemos isso, se porventura experimentamos isso na nossa vida, não é? Quando não há uma organização familiar. E hoje em dia, um exemplo assim muito corriqueiro é o carro. Há um carro na família, mas cada pessoa tem que ir a um lado. Como é que nós vamos fazer? Eu preciso do carro naquele dia, tu precisas naquele dia. Se não há uma organização, se não há um planeamento, se não há uma estruturação das coisas, o caos vai se instalar. E instala-se. Não é? Nas finanças, outra área. Não é? Se não há uma organização e um planeamento financeiro, se as pessoas não estão organizadas entre elas para como gastar o dinheiro da família, vai ser um caos, vai ser uma desorientação. E isso destrói as famílias. E aí na igreja é igual. Se não há planeamento, se não há organização, as pessoas não se orientam e depois isso traz muita frustração, traz muito desânimo, traz conflitos, a comunicação é má, porque não se organizou, ninguém pensou, ninguém planeou e depois há choques, depois há incompatibilidades. Aqui na igreja nós temos muito o problema de só temos este espaço. Então é preciso um espaço. Os jovens têm as atividades, o louvor tem atividades, a área social tem atividades, tudo ao sábado. Há reuniões de homens e mulheres. Nós temos que organizar as coisas muito bem, porque isso faz parte do governo, faz parte de administrar o poder de Deus e a autoridade de Deus. Agora, nós vamos falar disto mais em pormenor de cada uma destas coisas, mas esta ideia de governo hoje é rejeitada. Porquê? Porque a nossa cultura detesta a autoridade. A nossa cultura tem uma obsessão por desafiar a autoridade. A autoridade é vista como uma coisa castradora. E isto já vem muito de trás, muitos séculos atrás. Quando se começou a questionar a autoridade da Igreja e movimentos começaram, como a Revolução Francesa, o Iluminismo, movimentos que vieram destruir ou tentar destruir a autoridade da Igreja. E desde aí a humanidade ficou, no mundo ocidental, ficou muito resistente a qualquer ideia de autoridade. E na igreja isso também se vê, não é? Essa resistência à autoridade. Há um movimento que alguns já ouviram falar, que é a igreja emergente, por exemplo. É um movimento em que tudo se descarta que tenha a ver com a autoridade. Lideranças, não queremos lideranças, o Espírito é que nos lidera, nós lideramos-nos uns aos outros e tal. Doutrinas também não, porque não há um pensamento correto, há muitas questões, tem que ser uma coisa fluida, tem que ser uma coisa... Ninguém pode impor o seu pensamento a ninguém. É tudo orgânico, não é? Não há planeamento, não há grande planeamento, nem estruturação. É tudo muito orgânico porque a autoridade e o governo são vistos como coisas más em si mesmas.
E cada vez é mais comum as igrejas resistirem a estas ideias, resistirem à ideia de hierarquia, resistirem à ideia de doutrina, de uma doutrina correta e resistirem à ideia de estruturação, planeamento e organização. Pelo menos, estou a falar de forma geral, claro. E há esta ideia, não é? Que essas coisas são más. Mas vamos falar de cada uma dessas três. É verdade cada uma dessas três dimensões do poder e da autoridade. É verdade, nós temos que dizer isto, é verdade que estas coisas muitas vezes são mal usadas e há abusos de poder. Há abusos de poder. E é lamentável isso. E a Igreja é culpada disso. Nas igrejas há muitos abusos de poder, como em todo lado. Mas as igrejas têm outra responsabilidade. Né? E se o mundo ocidental resiste tanto à ideia de poder, foi porque a Igreja Católica Romana usou o poder que tinha de uma forma efetivamente castradora. E ainda hoje, nas igrejas evangélicas, também há muitos abusos de poder. Não é só na Igreja Católica, mas a Igreja Católica, com a presença tão avassaladora que teve no mundo, provocou essa rejeição da autoridade por parte da civilização ocidental. Mas vamos ver cada uma dessas três. Vamos falar de hierarquias, né? Relações de poder. São relacionamentos de poder e de autoridade. Nós, para percebermos que relacionamentos são bons e maus, na igreja, nós temos que fazer... Na igreja não só. Para percebermos que relacionamentos são bons e maus, nós temos que fazer o quê? Temos que olhar para onde? Qual é o nosso modelo de relacionamentos? A Trindade. A Trindade é o nosso modelo de relacionamentos. Mais uma vez, temos de ter um modelo trinitário de relacionamentos. Então, queremos perceber que relacionamentos hierárquicos são saudáveis? Vamos olhar para a Trindade. Será que há uma hierarquia na Trindade? Esta ideia é controversa, mas é uma ideia que tem base bíblica. Não é? Porquê? Porquê que há uma hierarquia na Trindade? Nós vemos que o Pai enviou o Filho. Não é? Quem envia tem autoridade sobre quem é enviado. Não é? O Pai enviou o Filho ao mundo. O Filho, não foi o Filho que enviou o Pai, foi o Pai que enviou o Filho. É o Pai que dá poder ao Filho. Da mesma forma, o Espírito Santo foi enviado por Jesus e vem do Pai. O Espírito Santo obedece ao mandamento de Cristo de vir ao mundo. Não é? Cristo disse que ia enviar o Espírito Santo. E Jesus obedeceu ao Pai até à morte. Não é? Obediência ao Pai. Claro, como homem, mas nós vemos nas dinâmicas da Trindade que há uma hierarquia. Agora, é uma hierarquia que não significa que uns sejam superior a outros. Não é? Ninguém na Trindade tem mais... ninguém na Trindade é superior. Todas as pessoas da Trindade são igualmente Deus. Ok? Mas a realidade é que na Trindade há relações hierárquicas. Há relações hierárquicas. Não está em questão a importância de cada um. São todos importantes. Mas há relações hierárquicas. E não há outra forma de colocar isto. E se olharmos para a Bíblia, nós vemos isto na igreja. Né? Efésios 4, versículo 11, Efésios 4 diz: foi ele quem? Jesus, que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então, Jesus concedeu pessoas para ele montou uma hierarquia na igreja. Porquê? Porque Jesus seguiu o modelo da Trindade. Se o modelo da Trindade não fosse hierárquico, então a igreja não estava a seguir o modelo da Trindade. E está. Não é? Há uma hierarquia. Porque na Trindade também há uma hierarquia. Não é? Uma hierarquia que não abusa da autoridade, mas que usa a autoridade com amor e santidade. Claro que uma hierarquia trinitária é sempre uma hierarquia de amor entre os membros. Há obediência à autoridade, com base na autoridade. Não é? Há uma obediência à autoridade. E
E é como, se nós pensarmos no casamento, não é? É uma imagem sempre interessante para isto, não é? O homem é suposto ser o cabeça da mulher, não é? Há uma hierarquia na família. O homem deve ser o cabeça da mulher e a mulher deve obedecer, mas o homem deve se sacrificar por ela, não é? E amá-la como Cristo amou e se sacrificou pela igreja. Então, há uma hierarquia que é preciso respeitar e a igreja precisa desses relacionamentos hierárquicos. Não são todos a mandar, né? Deus designa alguns para liderar e esses que lideram são a esses que lideram a igreja deve obediência na medida em que estão a administrar, essas pessoas que lideram estão a administrar o poder de Deus. Segunda, estruturas doutrinárias, né? Já falamos da hierarquia, os relacionamentos, e precisamos da base, a base para o governo, a base para administrar o poder, que é a doutrina, como já falamos, né? Há um pensamento correto. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Podem abrir 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, 3. Diz o seguinte: se alguém ensinar coisas diferentes e não seguir a doutrina certa, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os ensinamentos da nossa religião, esse é um orgulhoso e não compreende nada. É uma pessoa doentia que só levanta problemas e discussões. Ok, há um pensamento correto. Qual é esse pensamento correto? Há uma doutrina certa. Qual é essa doutrina certa? É a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Ponto final. E quem se desvia disso, quem inventa outros ensinamentos diferentes, Paulo diz aqui a Timóteo o que é que essa pessoa é. Uma pessoa orgulhosa que não compreende nada. Quem diz que não há nenhum pensamento correto, não há nenhuma doutrina correta, isto cada um vê as coisas à sua maneira. Quem diz isso é uma pessoa orgulhosa. Parece muito humilde, como a capelã do vídeo. Também parecia muito humilde a dizer que cada um tem que fazer a sua... cada um tem a sua experiência e blá blá blá. Parece muito humilde, mas na realidade isso é uma manifestação de orgulho, porque é negar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. É negar a verdade. E isso é orgulho. E é de alguém que não entende, não compreende nada, né? Jesus veio revelar essa doutrina, veio revelar a doutrina do Pai. E os apóstolos vieram desenvolver essa doutrina, vieram explanar essa doutrina, o ensino dos apóstolos é a doutrina de Jesus Cristo. E nós, igreja, estamos aqui para aprender essa doutrina, estamos aqui para ensinar essa doutrina, estamos aqui para viver e para pôr em prática. Essa é a base da nossa administração do poder. Nós temos poder, como é que o administramos? Pela doutrina, respeitando a doutrina, obedecendo à doutrina. É assim que nós administramos o poder. E a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. Né? Por isso o poder e o amor têm que estar sempre de mãos dadas. Né? E são coisas que parecem incompatíveis na nossa cabeça, mas não são. Não são. Né? Nós administramos o poder em amor. E esta questão da doutrina, não há dúvida, há uma doutrina certa, não é? Claro que há áreas cinzentas, mas há coisas com as quais todos os cristãos têm de concordar, ou então não são cristãos. Por exemplo, não há discussão possível sobre se Cristo é Deus. Não há discussão possível. Ou Cristo é Deus, ou então tu não és cristão. Ou tu acreditas que Cristo é Deus, ou então não és cristão. Há que fazer uma escolha. Deus é Trindade. Ou nós acreditamos que Deus é Trindade, ou então não somos cristãos. Esse pensamento, essas ideias corretas, distinguem os cristãos dos falsos cristãos. Né? Não podemos duvidar que Jesus ressuscitou. Senão não somos cristãos. Se Jesus para nós não ressuscitou, não nos podemos chamar cristãos. Não somos salvos, porque quem é salvo é quem crê no Senhor Jesus e que Deus o ressuscitou dos mortos. Está em Romanos 10:9. Então, claro que há áreas cinzentas. Há algumas áreas cinzentas, não é? O debate entre calvinistas e arminianos. Há livre-arbítrio, não há livre-arbítrio. O ministério das mulheres. Há igrejas em que as mulheres não podem pregar.
porque é essa a doutrina, que é essa a leitura da Bíblia que fazem. Há igrejas onde as mulheres podem pregar porque a leitura que se faz da Bíblia é outra. Há áreas assim cinzentas, mas agora nós não podemos pegar nessas áreas cinzentas e dizer que é tudo cinzento. Não é. Não é. E nós temos que, se há coisas que para nós não conseguimos descobrir ainda, nós temos que continuar a investigar e a ler. Se calhar algumas delas nunca vamos saber deste lado da eternidade, mas uma coisa nós temos que saber: há uma doutrina correta e nós precisamos dessa doutrina. E a Igreja só pode administrar o poder de Deus através dessa base, partindo dessa base, da base da doutrina. Então nós temos que aprender a doutrina, aprender a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra, porque senão nós não vamos saber viver. E vamos ser uma família caótica, que não sabe qual é a verdade. Anda às escuras, anda em trevas. A terceira coisa, para terminar: estruturas de planeamento, organização e planeamento. Né? Há uma ideia que nós aqui na nossa realidade tradicionalmente carismática, né? Que acreditamos nos dons do Espírito, que aquela ideia de que não se pode planear muita coisa, não pode haver liturgias, não pode haver estruturação da adoração. A adoração, temos que deixar a coisa livre, porque senão o Espírito não se move. Sabem, essa visão parece que respeita muito o Espírito, mas na realidade é uma visão que reduz o Espírito. Como? Porque essa visão vê o Espírito só se pode mover se nós não planearmos. É mentira. O Espírito move-se no nosso planeamento. E se temos dúvidas, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia e ver o que é que Deus diz, o que é que Deus diz em inúmeras centenas e centenas de páginas da Bíblia, sobre pormenor. Vamos à lei de Moisés, como Deus estruturou a adoração, o templo, cada palmo era medido, como David ele orientou o serviço dos levitas no templo, com escalas, com ordem, com organização, com planeamento. Como Deus em Apocalipse, Ele nos mostra a Jerusalém, João nos mostra a Jerusalém celeste, com tudo medido. Como Deus ama o pormenor, como Deus é um Deus de pormenor, de organização, de ordem, não é um Deus de confusão. E nas igrejas carismáticas, muitas vezes com essa ideia de que o Espírito só se move se a gente não pensar em nada e não fizer nada, e não planear nada, são igrejas muito caóticas, muitas vezes. Então nós precisamos de estruturação, nós precisamos dessa organização, desse planeamento, porque isso é de Deus. É a forma como Deus nos quer administrar o seu poder, governando a igreja. Governando a igreja. Não é cada um pensa e faz a coisa à sua maneira. Não, há um planeamento. E no meio do planeamento, o Espírito Santo de Deus move-se. É verdade, às vezes podemos ser demasiado rígidos e não permitimos que o Espírito de Deus nos possa interromper. É verdade, nós temos que deixar o Espírito de Deus interromper-nos quando percebemos que Ele nos quer interromper. Mas se há alguma coisa para interromper, é porque alguma coisa está a acontecer. E essa coisa que está a acontecer foi planeada. Ok? Por exemplo, a profecia. Nós acreditamos, no CRC, acreditamos nos dons do Espírito. Acreditamos que os dons do Espírito são para hoje. Mas a profecia, quando alguém levanta a sua voz a falar em nome de Deus, isso tem que ser feito com ordem. Tem que ser feito com ordem. Tem que ser feito de uma forma que toda a gente perceba, toda a gente ouça. Tem que ser feito de uma forma, não é numa forma super emocional, é de uma forma clara, comunicando claramente, e de uma forma que respeite quem está a dirigir o culto. Porque isto não é cada um a fazer a coisa à sua maneira. Né? Há uma ordem, há uma estrutura. E o Espírito move-se nessa estrutura. E a Bíblia, prova-nos isso, sem margem para dúvidas. Mas porquê? Porquê que é tão difícil para nós encaixar isto, esta questão da autoridade? Porquê é que o mundo rejeita isto? Há
há duas razões para o mundo rejeitar a autoridade. Uma é o bom e velho, ou o mau e velho orgulho. É o pecado do ser humano. Ninguém gosta da autoridade. Ninguém gosta de se submeter. Ninguém gosta de obedecer. É o orgulho do ser humano. Nós rejeitamos a soberania de Deus. E rejeitamos a soberania e rejeitamos a autoridade que Deus dá às pessoas para nos liderarem. É a nossa tendência. Né? Essa é uma. Mas há outra que também tem uma raiz de orgulho, mas é uma razão um pouco diferente. São pessoas magoadas com a autoridade. São pessoas que têm marcas do passado, foram abusadas. A autoridade abusou delas, a autoridade castrou-as, a autoridade oprimiu-as. E então essas pessoas pegam na autoridade e fazem aquilo que se chama deitar o bebé fora com a água suja do banho. Né? A água suja é o abuso que foram vítimas e o bebé é a doutrina de Deus, é o propósito, é a vontade de Deus que é deitada fora juntamente com o abuso de que foram vítimas. Então são essas duas razões. E vamos examinar a nossa vida. E vamos deixar o Espírito de Deus examinar a nossa vida. Se alguma dessas razões para nós ficarmos desconfortáveis com esta questão da hierarquia, com esta questão da doutrina, com esta questão do planeamento e da organização, vamos ver se não temos raízes ou de orgulho ou de mágoa na nossa vida que nos levam a rejeitar essas coisas. Terminando, nós... da mesma forma que os dois pontos que falámos, as duas outras revelações que falámos da última vez, a grande esperança que o chamamento traz e a riqueza maravilhosa da herança que Deus prometeu aos seus escolhidos são para ser vividas em família, o poder de Deus é para ser vivido em família. E nós vemos isso em Atos 2, 42, 47, quando na igreja primitiva era uma vida familiar e o poder de Deus manifestava-se assim. Então nós devemos viver isso em família. Devemos viver o poder de Deus em família. Administrar o poder que Deus nos dá, o extraordinário poder que Deus nos dá. Administrá-lo em família. Não é de forma individualista, é em família. E as famílias, todas as famílias, nós já vimos isto, precisam de uma hierarquia. É preciso saber quem manda e é preciso haver obediência a quem dirige, a quem tem esse chamado para dirigir. É preciso saber-se o pensamento correto, é preciso saber-se a doutrina, é preciso ter ideias verdadeiras sobre as coisas para se poder viver, para se aprender a viver, para se saber como andar. Nós precisamos da doutrina para isso, as famílias precisam disso, precisam de um pensamento correto, precisam de viver na verdade da palavra de Deus. E a organização e o planeamento, precisamos disso. Isso não é uma coisa, um pormenor. Isso é algo, na palavra de Deus, é algo que está presente em todo lado. Precisamos de organização, de planeamento. Estava lá na igreja primitiva, quando os apóstolos nomearam os diáconos. Estava lá, quando eles nomearam os diáconos em Atos 6 para distribuírem os alimentos, para distribuírem as refeições. Está lá na organização da igreja, no facto de haver pastores, de haver bispos, de haver diáconos. Está lá na palavra. Então nós precisamos disso, não é um pormenor. E nós precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus e precisamos de o administrar. E nós sabemos que Deus deu esse poder à igreja. E vamos terminar com uma passagem que está em Mateus. Vamos terminar com uma passagem que está em Mateus, no capítulo 16. Vamos abrir em Mateus 16. Só um bocadinho, estou aqui a abrir também. Mateus 16, versículo 17, diz assim: Jesus exclamou: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso. Isso o quê? Que revelou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas o meu Pai que está nos céus.
E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte nada poderão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que proibires na terra é proibido no céu, e o que permitires na terra é permitido no céu. Então, não há dúvidas. Deus deu-nos este poder para nós administrarmos este poder aqui na terra. E a forma como nós administramos o poder de Deus aqui na terra, há uma ligação ao céu que é inquebrável. E nós temos esta autoridade como igreja, que as forças da morte nada poderão contra nós, porque nós temos o poder de Deus. E temos que o administrar bem, este extraordinário poder que Deus nos dá. Como famílias e como igreja local, como igreja, como família de famílias. Precisamos disso para a nossa família, precisamos disso para a nossa vida e precisamos disso para a nossa vida como igreja. Família de famílias. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesta manhã. Vamos orar e pedir a Deus graça para administrar este maravilhoso poder. Sim, Deus, nós te louvamos, Senhor, e sabemos, Pai, que a Tua palavra é verdadeira, Senhor, e ficamos abismados, Senhor, diante deste extraordinário poder que foi manifesto no Evangelho, o poder de Deus para a salvação, Pai, em que Jesus Cristo, Ele venceu todos os seus inimigos, Ele tomou o nosso pecado, Ele resgatou-nos da morte, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele subiu aos céus onde ocupou o lugar do poder e que deu esse poder à Igreja, esse poder extraordinário para bem da Igreja. Obrigado, Senhor, obrigado por este privilégio incrível, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a administrar este poder de uma forma de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos administrar este poder com relacionamentos hierárquicos de amor, administrar este poder com a doutrina certa, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina do amor, e que possamos viver de uma forma estruturada, Senhor, respeitando uns aos outros, Senhor, sabendo viver em comunidade, sabendo viver em família, o espaço uns dos outros, o trabalho uns dos outros, Senhor. Ajuda-nos a administrar, a ser bons mordomos do Teu poder aqui na terra, Senhor. Pai, porque sabemos, Senhor, que Tu nos vais pedir contas, Pai. E nós queremos estar em temor, Senhor. Queremos estar em confiança, mas em temor também. Porque sabemos que, por um lado, temos toda a confiança que o Teu Espírito nos guia e nos capacita. Por outro lado, também sabemos, Senhor, que Tu nos vais pedir contas da forma como nós administrarmos o Teu reino e a Tua Igreja. Senhor, Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. É um prazer podermos refletir juntos sobre a palavra de Deus. Vou ficar por aqui. Não sei se vai haver parabéns para cantar, mas quem dirigir o culto logo tratará dessa parte. Quem estiver a terminar, a encerrar o culto. Então, um bom domingo para todos. Que Deus abençoe e até breve. Obrigada ao pastor Joel, eu sei que ele está a ouvir-nos, foi bom ouvir. E sim, nós temos aniversário, pelo menos um, temos a nossa Lara que fez anos durante a semana, certo? Sem vergonha. Não sei se há mais alguém que fez anos que eu não saiba, de casados, não? Lara, é tudo para ti agora, hã? Estava era só a ver se os meninos vinham. Só um bocadinho, que é para os amigos. Ainda por cima sou eu que vou cantar, vê lá. Não sei o que é que vai acontecer, mas... acho que já estão a chegar. Nem para o pastor pregar mais tempo, eles estão prontos. Olá, e quantos anos fizeste? 9? Uau! Muito crescida. Parabéns aos pais também.
Eu acho que vamos começar a cantar, que entretanto eles chegam, ok? Vamos lá. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, sejas muito feliz. Para a nossa Marinha, uma salva de palmas. Deus te abençoe muito, Larinha. E nós que tenhamos uma boa semana e Deus abençoe a todos os irmãos.